Então, a partir desse momento, eu começo a gravar a aula de topografia, tá? Esse slide aqui é a apresentação 4, que eu já disponibilizei para vocês. E aí, vamos lá, né? Deixa eu abrir meu slide aqui. Vou botar aqui no cantinho. E vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é levantamento topográfico planimétrico. Existem alguns tipos de levantamento topográfico. Deixa eu pegar minha canetinha vermelha aqui para apontar. Então, a gente tem a poligonação ou caminhamento, que a gente vai estudar bem esse método aqui, a irradiação ou coordenada polar, ordenadas, interseção e o método também por coordenadas. Vamos começar pelo caminhamento. O método do caminhamento é realizado através de cada vértice da poligonal topográfica, medindo-se ângulos e distâncias percorrendo-se, caminhando. Então, a gente vai caminhar por toda a poligonal, por cada vértice. Então, no início é feita uma leitura de azimuth, que a gente vai chamar de azimuth lido, e depois a gente, nos outros vértices, a gente não vai fazer essa leitura de azimuth, a gente vai calcular o azimuth. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma poligonal, é uma poligonal com 4 vértices, tá? Então, aqui no vértice, chamei esse vértice aqui de baixo, vértice 0, que é onde a gente vai começar a fazer o levantamento, e nesse caso aqui a gente tem uma poligonal fechada, e o sentido que a gente está caminhando é o sentido anti-horário. Olha só, a gente está nesse sentido aqui, a gente está caminhando no sentido anti-horário. Tá? Isso é importante porque a hora que a gente for fazer alguns cálculos, o sentido do caminhamento vai influenciar se é sentido horário ou anti-horário. Então, a gente tem aqui, no primeiro vértice, eu tenho que fazer uma leitura de azimuth. Essa leitura de azimuth consiste no seguinte: a gente tem que ter uma bússola em mãos e um aparelho, o teodolito, tá? A gente estaciona esse teodolito e a gente vai zerar o limbo graduado desse teodolito e mirar ele para o norte. A gente encontra o norte usando a bússola. A bússola vai estar apontando para o norte, então a gente vai apontar o nosso equipamento para o norte também. Aí ele está aqui paradinho nesse ponto 0 e para cá a gente vai ter o norte. Depois vai ter mais exemplos ali na frente para ficar mais claro. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, fazer a leitura desse azimuth, que é o ângulo que sai daqui do norte e vai até o nosso alinhamento em questão. No caso aqui, o primeiro é o alinhamento 0,1. A gente está trabalhando com alinhamento 0,1. Então, o azimuth vai ser do alinhamento 0,1. Esse procedimento de fazer a leitura do azimuth vai ser somente nesse primeiro ângulo aqui, tá? Nesse primeiro vértice. Depois a gente vai fazer o azimuth calculado. E aí, eu já aproveito que eu tô aqui nesse ponto 0, eu vou fazer algumas leituras. Leitura de distância, eu já posso fazer a leitura de distância horizontal do ponto 0 para o ponto 3 e do ponto 0 para o ponto 1. Se eu tiver aqui no meu ponto 3, que eu vou ter, na verdade é necessário ter ou uma baliza ou uma mira falante. Se eu tenho uma mira falante, eu já vou fazer a leitura do fio médio, do fio superior e do fio inferior, para eu poder achar a distância horizontal. Faça essa leitura e também eu vou pegar a leitura do ângulo interno. Porque se eu tô com a mira falante estacionada aqui, eu vou zerar meu limbo graduado, eu vou rotacionar o meu aparelho até eu visualizar o meu ponto 1, tá? Que pode ser, tá marcado ali ou com a mira falante ou com um bastão. E aí eu vou olhar o quanto que alterou o ângulo interno e vou anotar esse ângulo interno. Aí, uma vez que eu fiz esse procedimento aqui no vértice 0, eu vou passar para o vértice 1. Lembrando que o método do caminhamento, a gente vai passar por todos os pontos, tá? Por todos os pontos. Então, eu vou passar aqui para o ponto 1.
que eu vou fazer? Nesse ponto 1 aqui, eu não tenho necessidade de fazer o cálculo, o azimuth lido, que eu já fiz lá no 0, mas eu tenho que achar o meu ângulo interno e a distância horizontal. Se eu não tomei essa distância horizontal no primeiro momento aqui, no ponto 0, eu posso tomar nesse momento aqui. Então, eu faço uma leitura aqui de Ré, observando esse ponto 0, e faço a leitura lá do fio superior e fio inferior para calcular depois a distância horizontal. Aí eu vou fazer também a leitura do ângulo interno. Eu vou mirar o meu teodolito lá no 0, no vértice 0, vou zerar meu limbo graduado e depois eu vou mirar de novo no meu ponto 2. Assim eu consigo determinar qual que é o ângulo que está formando aqui meu ângulo interno. Terminei de fazer essa leitura, vou passar para o ponto 2. O ponto 2 vai ser exatamente a mesma coisa. Vou mirar aqui no meu ponto 1. Posso fazer, se eu não tomei a leitura de distância horizontal ainda, eu vou fazer nesse momento, fazer a leitura do fio superior, leitura do fio inferior e também a leitura do ângulo interno. Vou mirar aqui no ponto 1, vou rotacionar o meu aparelho até eu visualizar o ponto 3 e assim eu consigo a minha leitura de ângulo interno. Vou passar para o ponto 3, vou mirar no ponto 2, tá? Rotacionar o meu aparelho até eu visualizar o ponto 0 e assim tomar a leitura de fio de ângulo interno e também tomar a leitura do fio superior e fio inferior. Aqui eu tenho a descrição que eu acabei de falar, todo o procedimento. Então, primeiro, você vai fazer um reconhecimento inicial do terreno para você ver quais os pontos que você tem que marcar. Você vai marcar todos os vértices desse terreno, dessa poligonal que você tem que levantar. Vai estacionar o teodolito ou a estação total no ponto 0, que é o seu ponto inicial. Vai fazer todo o procedimento de centragem e calagem do equipamento. Depois eu vou passar um link desse processo de centragem e calagem desse equipamento. Com auxílio da bússola e uma baliza, o topógrafo vai determinar a direção do norte magnético para a medição do azimuth magnético no alinhamento 01. Que é aquele procedimento que eu falei para vocês, que a gente só vai fazer uma vez, depois a gente vai determinar o azimuth fazendo cálculos. Para a medição do ângulo interno, a partir do ponto 0, o topógrafo faz uma visada de Ré, no ponto 3, zerando o ângulo horizontal do instrumento e medindo o ângulo até a baliza de Vante, localizado no ponto 1, que é algo que eu já expliquei para vocês. Com o término das leituras de ângulos e distâncias no vértice 0, o topógrafo caminha até o vértice 1. A medida do ângulo será medida através da Ré em 0 e Avante em 2. No vértice 2, poderá fazer as medições da distância 1, 2 e do alinhamento 2, 3. A medição do ângulo será realizada através da Ré em 1 e da Avante em 3. O topógrafo caminha até o vértice 3. Nesse vértice, ele poderá fazer as medições das distâncias do alinhamento 2, 3 e alinhamento 3, 0. A medição do ângulo será realizada através da Ré em 2 e da Avante em 0. Bom, todo levantamento pode ocorrer erros quando a gente faz um levantamento topográfico. Um grau determinado de erro ele é aceitável, tá? Se for um erro muito grande, ele não vai ser aceitável. Se for um erro muito grande, a pessoa tem que voltar para o campo e refazer todo esse processo de levantamento topográfico. Por isso que quando a gente trabalha com topografia, é melhor a gente fazer um trabalho bem feito uma única vez para não ter que ficar voltando lá e refazer o caminhamento, porque isso gasta tempo, gasta dinheiro, vai ficar mais oneroso, né? Então, a gente tem aqui na questão do erro angular. O erro é inerente a qualquer medição, então pode ocorrer o erro.
Para corrigir o erro angular, deve-se conhecer a forma geométrica da poligonal e as regras de somas de ângulos, tá? A soma dos ângulos internos aqui é extremamente importante, ó. A soma dos ângulos internos vai ser igual a n menos 2 vezes 180. N é o número de vértices. Então, vamos supor que eu tenho um triângulo. Um triângulo, ele tem 3 vértices, então vai ser 3 menos 2 vezes 180. Vai dar 1. 3 menos 2 dá 1 vezes 180, vai dar 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos supor que seja um quadrado. Tem 4 lados. Então, o n vai ser 4. 4 menos 2 dá 2. Vezes 180, 360. E aí, a gente tem a soma interna de todos os ângulos, daquela poligonal. Isso vale para qualquer tipo de poligonal. Nessa fórmula, você pode ter uma poligonal com 20 vértices, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai fazer o mesmo procedimento. Eu tenho 20 vértices, vai ser 20 menos 2 vezes 180. A tolerância do erro vai ser 1 minuto vezes a raiz quadrada de n. Então, a tolerância vai ser, a gente vai pegar esse 1 vezes a raiz quadrada, se for um triângulo, a raiz quadrada de 3. Se for um quadrado, a raiz quadrada de 4. E assim por diante. A gente vai fazer um exemplo aqui. Bom, esse exemplo eu tenho um levantamento de uma poligonal de 4 vértices, tá? Tem 4 cantos. Então, começa aqui com ponto 0, 1, 2, 3. Aí tem as distâncias horizontais, tá? Que até eu pedi para calcular aqui na nossa tabela, mas elas já estão aqui. Mas a título de prática de exercício, por favor, calcule em vez de se vai dar isso daqui mesmo. Eu tenho aqui os ângulos internos, tá? Dessa poligonal. E aqui embaixo eu tenho um caderno de campo. Nesse caderno de campo eu tenho aqui na primeira coluna as estações. As estações é onde eu estou com o meu equipamento parado. Então eu tenho estação 0, que é no ponto 0, 1, 2 e 3. O ponto visado, então na estação 0 eu estou visando o ponto 1. Na estação 1 eu estou visando o ponto 2. Na estação 2, eu estou visando o ponto 3. E na estação 3, eu estou visando o ponto 0. E cada ponto, eu faço uma leitura de fio superior, fio médio e fio inferior. Sendo que, para a gente calcular a distância horizontal, eu vou ter que usar o fio superior e o fio inferior. O fio médio a gente vai usar mais para frente para fazer cálculo de distância vertical. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente só usa o fio superior e o fio inferior. E para eu achar a distância horizontal, que é essa coluna aqui, o DH vai sair em metros, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar fio superior, tá? Menos fio inferior dividido por 10, que já vai dar a minha leitura em metros. Lembrando que essa leitura que a gente faz aqui dos fios, ela sai em milímetros, mas a fórmula já está com o fator de correção para metros. Então, eu tenho 1.608 menos 1.400 dividido por 10, que aí vai dar aqui 28. O segundo, 20,8. O segundo, 25 metros. O terceiro, 20,6. E o quarto, 25,4 metros. Então, já calculo aqui a minha distância horizontal. Bom, aí o próximo... Deixa eu só voltar aqui para mostrar o que a gente tem que calcular, né? A próxima coluna aqui, eu tenho os ângulos internos. Então, eu peguei aqueles ângulos internos que estão aqui. 90 graus, 1 minuto e 0 segundo. 89 graus, 56 minutos e 0 segundos. 90 graus, 2 minutos e 2 segundos. 90 graus, 3 minutos e 0 segundos. E aí, eu tenho que calcular... Então, a primeira coisa que a gente vai ver, para ver se tem algum erro de soma de ângulos internos. Lembra lá que eu falei que
A soma do ângulo interno de qualquer poligonal vai ser n menos 2 vezes 180. Então, se eu tenho esta poligonal aqui, se eu somar todos os ângulos que eu tenho, tem 4 ângulos aqui, ela tem que dar 360. Por quê? São 4 ângulos, 4 vértices, menos 2 vezes 180 tem que dar 360. Se der a mais ou se der a menos, a gente tem que corrigir. Se der 360 certinho, tá ok, não preciso corrigir nada. Bom, somando tudo isso daqui, vai dar um erro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou verificar, a soma dos ângulos internos. 4 menos 2 vezes 180, 360. Já sei que tem que dar 360. O erro que eu posso aceitar vai ser 1 minuto vezes a raiz de 4, porque eu tenho 4 graus. Então, o erro tolerável máximo vai ser de 2 minutos. Se der mais que 2 minutos, eu teria que voltar para o campo e refazer tudo de novo. Então, eu vou pegar o próximo passo aqui. Eu vou somar os ângulos que eu levantei lá no campo. Vou pegar e somar todos esses ângulos aqui. Somando todos esses ângulos, vai dar 360 graus e 2 minutos. Então, tem um erro e eu tenho que corrigir. Aí, para eu saber se eu posso corrigir ou não, eu tenho que ver a diferença, né? A diferença deu exatamente 2 minutos. E o nosso limite máximo era 2 minutos. Então, tá ali no limite. Como deu mais que 360 graus, eu tenho que diminuir, tá, um valor de cada ângulo interno. Se tivesse dado menos que 360 graus, eu ia somar um valor a cada ângulo interno para a gente chegar nessa correção. Bom, a gente faz o seguinte procedimento. Se eu tenho 2 minutos sobrando, eu vou pegar esses 2 minutos e dividir pelo número de vértices que eu tenho. Eu tenho 4 vértices. Então, vou pegar esses 2 minutos dividido por 4. 2 minutos eu posso, para facilitar aí o entendimento, eu posso jogar isso é a mesma coisa que 120 segundos, tá? Então, 120 segundos, cada minuto são 60 segundos, né? Então, 120 segundos dividido por 4 vai ser 30 segundos. Então, eu vou diminuir 30 segundos de cada vértice interno que eu tenho. Então, vamos lá para o primeiro. Se no primeiro eu tenho um ângulo de 90 graus, 1 minuto e 0 segundos, eu vou diminuir 30 segundos, este ângulo vai ficar 90 graus, 0 minutos e 30 segundos. Depois eu vou fazer um videozinho explicando essa questão para subtração ou soma de ângulos, tá? No exercício que aí fica melhor. O segundo aqui, eu tenho lá levantado 89 graus, 56 minutos e 0 segundos. Menos 30 segundos vai ficar 89 graus, 55 minutos e 30 segundos. O terceiro, 90 graus, 2 minutos e 0 segundos. Menos 30 segundos, 90 graus, 1 minuto e 30 segundos. O quarto, 90 graus, 3 minutos e 0 segundos. Menos 30, 90 graus, 2 minutos e 30 segundos. E como que eu sei que se isso ficou certo ou não? Eu vou pegar esses ângulos corrigidos já e vou somar. Se der 360, tá ok. Tá? Se não der porque fez alguma continha errada, tem que ir lá voltar e corrigir, tá? Bom, esse método de caminhamento, ele tem que ter um ângulo de orientação, tá? Todo o trabalho realizado no campo deve ser orientado, esse ângulo de orientação é o azimuth. O instrumento que a gente usa para achar esse ângulo de orientação é a bússola, tá? Eu tenho uma bússola aqui. O procedimento de orientação da poligonal deve ser concomitante ao procedimento do método de caminhamento, que a gente vai fazer as medições de ângulos e de distâncias horizontais usando esse equipamento aqui, que é um teodolito. Bom, em relação ao azimuth, como que a gente faz a leitura dele? Vamos nos aprofundar mais agora nessa parte do azimuth. Então, eu tenho aqui essa poligonal com 3 vértices.
tá? A gente tem os 4 ângulos internos e de cara a gente já vê que tem um ângulo aqui que a gente vai ter que fazer uma correção, tá? Aí a gente vai fazer o procedimento de correção. E a gente tem um outro ângulo agora, lá no vértice 0, apontando para cá. Para cá é um vetor do norte, tá? Foi feita a leitura, tá? E o norte estava nessa direção aqui. E o ângulo que está formando entre o norte e o meu alinhamento 0, 1, alinhamento 0, 1, é um ângulo de 120 graus, tá? Esse vetor do norte aqui, ele é um vetor que ele vai vir para todos os vértices, tá? Mantendo o sentido e a direção dele. Ele vai ficar da mesma posição em todos os vértices. Só que cada vértice vai ter um valor de azimuth que a gente vai aprender a calcular. Bom, eu tenho aqui uma tabelinha de um caderno de campo, né? Bem parecido com o anterior. Aqui são as estações e os pontos visados. Então, na estação 0 eu vou visar o ponto 1, na estação 1 eu vou visar o ponto 2 e assim por diante. Eu tenho aqui os ângulos internos, tá? A leitura dos ângulos internos. Nesta coluna aqui, eu tenho o azimuth lido. Eu só vou ter completo aqui nessa coluna, essa primeira linha, porque eu só vou fazer a leitura de um único azimuth, eu não vou fazer dos demais. Os demais eu vou calcular. Então, eu vou preencher essa coluna daqui para baixo, porque o primeiro aqui já está lido. Então, ele não entra aqui, ele entra aqui desse lado. Eu vou calcular esses azimuths. E aqui no final eu tenho a distância horizontal. Para o cálculo de azimuth, a distância horizontal não vai interferir não, tá? E aí eu tenho aqui embaixo uma fórmula para a gente encontrar o azimuth. Então, tem aqui azimuth N, que é o azimuth que eu quero encontrar, tá? Não é para fazer cálculo com esse N, eu já vi aluno querendo fazer cálculo com esse N, depois tem um N menos 1. Não, isso aqui é só para indicar que é o azimuth que eu quero encontrar. No caso aqui, o próximo azimuth que eu desejo encontrar é o azimuth do alinhamento 1, 2. Então, eu colocaria aqui azimuth 1, 2. Deixa eu fechar aqui. Azimuth 1, 2. Igual azimuth N-1. Esse N-1 significa que é a leitura do azimuth anterior, que pode ser um azimuth lido ou calculado. No caso aqui, se eu estou calculando o azimuth 1, 2, o azimuth anterior ao 1, 2 é o azimuth 0, 1, que é o lido, que é aqui 120 graus. Mais ou menos o ângulo de deflexão. Eu vou usar o mais, eu vou somar o ângulo de deflexão quando o caminhamento for feito no sentido horário, tá? Então, no sentido horário, eu vou usar o mais. Quando o caminhamento for feito no sentido anti-horário, eu vou subtrair o ângulo de deflexão. Esse ângulo de deflexão, por sua vez, vai ser a 180 graus menos o ângulo interno. Deixa eu só voltar um slide aqui para a gente entender isso. Ó. Eu tenho aqui, quero descobrir o azimuth do meu ponto 1, do meu alinhamento 1, 2. Esse azimuth aqui. Então, eu vou pegar este vértice, este vetor do norte, vou caminhar com ele para cá. Então, ele vai ficar uma seta aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ai, peraí. Tem uma caneta aqui. Então, eu vou pegar. Tá meio tortinho, mas mais ou menos isso. Vou desenhar aqui. E aí, eu vou fazer agora o meu ângulo. Vou mudar de cor aqui. Vou botar verdinho aqui. O meu azimuth. Qual que vai ser o meu azimuth do alinhamento 1, 2? Vai ser o ângulo que tá saindo daqui, ó. Vou colocar o N aqui de norte. Ele tá saindo daqui, do norte, até encontrar o meu alinhamento, que é este ângulo aqui, tá? Em verde. E aí, eu tenho um outro ângulo, que é
A deflexão, que eu tenho que achar. Vamos voltar para o vermelho. A deflexão, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar aqui esse meu alinhamento aqui, 0,1. Tá? Vou prolongar esse meu alinhamento aqui. E a deflexão, ela vai ser 180. Tudo isso aqui, ó, dá 180. 180 menos o meu ângulo interno. Então, 180 menos essa parte aqui, que é o ângulo interno, que é 90. Então, nesse caso aqui, a minha deflexão vai ser 90. Vamos passar para lá. Então, a gente tem aqui o azimuth, vai ser o azimuth, deixa eu só trocar aqui, vai ser o azimuth anterior, que é 120, mais ou menos a deflexão, que aí eu tenho que, o exercício ele tem que me indicar se esse caminhamento está no sentido horário ou anti-horário, e a deflexão vai ser o 180 menos o ângulo interno. Não é difícil, tá? É só um pouquinho trabalhoso, porque você tem que fazer isso para todos os vértices, né? Eu acho que eu já deixei um exercício desse lá já gravado para vocês, já deixei lá no canal já. Então, depois que a gente calcula todos os azimuths, então este ângulo aqui, ó, de 30 graus, corresponde a este ângulo aqui, ó, essa parte verdinha aqui, ó, que eu desenhei aqui. Então, depois que eu faço todos os meus cálculos, eu tenho aqui o primeiro, 30 graus. O segundo deu 300 graus de azimuth. Aí, no segundo aqui, para eu achar esse alinhamento, o azimuth do alinhamento 2, 3, eu vou usar de azimuth anterior o que eu calculei, que é esse 30, tá? No próximo aqui, do alinhamento 3, 0, eu já vou usar o azimuth aqui, 300. É sempre o azimuth anterior. E aqui, no final, eu tenho aqui o alinhamento 0,1, de novo, aparecendo. Aqui a gente vai ver se o azimuth que eu fiz está certo ou está errado. Se ele vai ter que fazer algum tipo de correção ou não. Porque esse azimuth aqui, ele é o mesmo. Então, ele tem que sair numericamente igual esse daqui. E a gente observa que não saiu igual. Teve um errozinho aqui de 10 minutos. Deu 120 graus e 10 minutos. Então, a gente tem que também proceder com a correção desses ângulos de azimuth, porque está passando. Não pode passar. Ele teria que fechar aqui com 120 graus, igual começou. Então, a gente vai proceder, então, com a correção. Só que a correção do azimuth é um pouquinho diferente da correção do ângulo interno, tá? A correção do ângulo interno, a gente pegava aquele valor que excedeu, dividia igual para todos os ângulos internos. Já no caso do azimuth, essa correção, ela vai ser acumulativa. Vamos ver como que fica. Vou voltar aqui. Eu tenho aqui a soma interna, mesmo procedimento que a gente já fez lá, a soma interna dos ângulos tem que dar 360. No caso aqui deu 360 graus e 10 minutos. Então, passou 10 minutos, então eu tenho que pegar esses 10 minutos que passou, vou dividir pelo número de vértices. Eu tenho 4 vértices. Então, vai dar 2,5 minutos, tá? Só que eu não vou somar diminuir, no caso aqui é diminuir, tá? Não vou diminuir 2,5 minutos de todos os vértices, porque aqui vai ser diferente, aqui vai ser acumulativo. Então, no primeiro vértice, eu vou diminuir 2,5. Já no segundo vértice, eu vou pegar 2,5 mais 2,5, vai dar 5. Então, eu vou diminuir 5. No terceiro vértice, eu vou pegar esse 5 e somar com 2,5, vai dar 7,5. Então, eu vou reduzir 7,5. E no quarto vértice, eu vou pegar esse 7,5 e somar com 2,5, que vai dar 10. Por isso que ela é acumulativa, ela não é igual lá do ângulo interno anterior, que eu tinha mostrado para vocês. Então, como que vai ficar nosso caderno de campo aqui? Eu vou anotar os ângulos, as correções que eu tenho que fazer, tá? No caso aqui, eu vou reduzir, vou subtrair, porque passou 10 minutos. Se tivesse faltado 10 minutos, eu ia ter que somar, né? Que
A ideia tem que chegar a 360 graus. No caso dessa poligonal aqui, que a soma interna dela dá 360 graus. Então, no primeiro azimuth do alinhamento, não vou fazer isso no calculado, tá? No lido, só vou fazer isso no calculado. No primeiro calculado aqui, eu vou pegar 30 graus, 0 minutos e 0 segundos, menos 2,5 minutos. Vai dar 29 graus, 57,5 minutos. No próximo, 300 graus, menos 5 minutos. Vai dar 299 graus e 55 minutos. No próximo, 210 graus, 0 minutos, 0 segundo, menos 7,5 minutos. Vai dar 209 graus, 52,5 minutos. E no último aqui, 120 graus e 10 minutos, menos 10 minutos, 120 graus. Aqui a conta fecha, tá vendo? 120 graus aqui, exatamente igual esse 120 graus aqui em cima. Aqui tem um exercício depois para calcular, tá? Vou passar ele aqui, a gente vai passar agora para o próximo método, que é da irradiação, ou coordenada polar, né? Esse método é normalmente utilizado em pequenas áreas e relativamente planas. Consiste em seu início a partir de um vértice, medindo-se a posição exata de dois objetos no levantamento, através de ângulos e distâncias coordenadas polares, né? A partir de um ponto referencial. Então, eu tenho aqui nossa mesma poligonal, tá? Com 4 vértices. E eu tenho o ponto 0 aqui, meu equipamento vai ficar estacionado aqui. E eu tenho uma baliza aqui no ponto 3. E aí eu vou fazer as medições aqui nesse pontinho verde aqui e nesse outro ponto verde, que pode ser um poste, uma árvore, alguma coisa que você queira levantar ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a distância horizontal já aqui, desse ponto 0 até o ponto 3. E aqui eu vou zerar o ângulo e eu vou determinar qual que é o ângulo que está fazendo desta minha referência aqui, que é a minha baliza 3, até o ponto que eu quero fazer um levantamento. Vamos supor que seja uma árvore aqui. E aí eu também tenho que tomar a distância horizontal do meu ponto 0 até essa árvore. E aí eu vou fazer com aquela leitura do fio superior e fio inferior. Aí eu tenho outro ponto aqui que eu quero fazer achar a distância, né? Então eu vou utilizar aqui como referência essa minha baliza aqui, e aí eu vou ver qual o ângulo que está formando entre a minha referência e o ponto que eu quero fazer a leitura, que é a árvore 2, vamos chamar de árvore 2. E aí também eu vou mensurar qual que é a distância horizontal, fazendo a leitura do fio superior e fio inferior. E assim eu vou fazer para todos os pontos, tá? Que eu quero fazer leitura. É um método bem trabalhoso, por isso que a gente usa mais quando as áreas são menores, áreas pequenas. Bom, aqui eu tenho outro exemplo, né? Em certos casos, para melhor detalhamento e representação do terreno, utilizar-se da combinação do método do caminhamento ou poligonação para levantar uma poligonal básica, sendo o método de irradiação usado para o detalhamento de alguns objetos. Vamos supor que eu tenho uma praça, e aí em torno dessa praça eu levantei aqui, fazendo o método do caminhamento, que eu acabei de explicar para vocês. Só que dentro dessa praça eu tenho um poste e uma árvore que eu quero determinar e um canteiro aqui, que eu quero fazer, que está nesse vértice 1, vértice 2, vértice 3. Vou fazer o mesmo procedimento. Olha, meu teodolito estacionado aqui em amarelinho. Vou mirar aqui na minha referência, vai ser o ponto 3. Vou ver qual o ângulo que está formando. Primeiro aqui no vértice 1, formulou um ângulo de 30 graus. Qual a distância desse ponto até esse vértice que eu estou aqui? Vou fazer vou mensurar esse ângulo aqui, ó, no vértice 2 e achar essa distância do vértice 2 até o meu ponto 0. Vou fazer aqui, ó, qual o ângulo que está formando entre o ponto 3 e o vértice 3 e vou achar a distância horizontal.
Vou fazer o mesmo procedimento para achar a distância aqui, ó, entre o poste e o ponto zero e o ângulo. A árvore, o ponto zero e o ângulo. Bom, outro método que é usado são as ordenadas. É um método usado para levantamentos de alinhamentos curvos. Consiste em se traçar um alinhamento auxiliar. A partir deste são levantadas tantas ordenadas quanto forem necessárias para a representação do alinhamento interesse. Esse método de ordenadas ele é interessante para fazer levantamento de estradas, né? Que geralmente em estrada que a gente tem situações mais curvas, né, para levantar. Então eu tenho aqui uma poligonal auxiliar, tá? Uma linha auxiliar aqui. A gente vai chamar de X. Cada ponto desse aqui vai X1, X2, X3, X4. Quanto mais pontos tiver, mais detalhado vai ser o meu levantamento, tá? E aí eu vou tomar medidas de distância aqui, do X1 até o Y, o ponto 1, do X2 até o ponto 2, do X3 até o ponto 3. E aí eu vou ter distâncias Y1. E aí depois eu consigo, com essas distâncias, traçar aqui a minha estrada, o que eu estiver trabalhando aqui de terreno mais curvo, né? Outro método bastante interessante é o método da interseção. É o método ou de coordenadas bipolares, né? Também só pode ser usado em áreas pequenas. É o único método que pode ser utilizado quando alguns vértices da área são inacessíveis, como, por exemplo, no caso de pontos bem íngremes, ou onde tem um brejo, ou do outro lado de um rio. É um ponto que você não consegue chegar lá, tá? Mas você precisa tomar aquela distância, mas não tem como você chegar naquele ponto. Deixa eu... vamos usar esse slide aqui mesmo para apresentar, para mostrar. Eu tenho aqui um ponto inacessível, chamei ele aqui de ponto C. Vamos supor que aqui seja um brejo aqui que não tem como a gente atravessar, mas eu preciso achar essa distância aqui. O que eu vou fazer? Do lado onde eu tô, o ponto A e o ponto B, é onde eu tenho acesso. Então, eu tenho aqui, eu vou estacionar o meu equipamento aqui no ponto A. Eu vou mirar esse equipamento aqui, ó, em algum ponto do outro lado, lá no ponto C. Você usa uma referência, uma árvore, alguma coisa de referência, uma pedra. E aí, eu vou ficar aqui do outro lado, no ponto B, com uma baliza ou uma mira falante, tá? E aí eu vou mirar lá naquele ponto C e vou depois mirar no meu ponto B. Dessa forma, eu consigo levantar o meu ângulo interno. Vou chamar esse ângulo interno aqui de alfa. Deste lado aqui, entre o ponto A e o ponto B, eu consigo achar essa distância, ou usando uma trena, ou fazendo a leitura da mira falante. Mas esse ponto aqui eu consigo achar essa distância. E aí, para eu achar a nova leitura aqui do ângulo interno, desse ângulo interno aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o equipamento aqui no ponto B, vou mirar ele lá no ponto A e depois vou rotacionar até visualizar o meu ponto C. E aí eu vou achar meu segundo ângulo interno, que eu vou chamar de beta. Bom, aqui eu formei um triângulo. Se eu sei que a soma interna de um triângulo, dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e eu já tenho 2, fica fácil descobrir qual que é esse ângulo interno aqui. Então, eu vou pegar 180 menos esses 2 ângulos que eu já tenho aqui. E se eu tenho a distância entre A e B, que é um dos lados do triângulo, eu consigo aplicar uma lei, que é a lei dos senos, para eu poder achar essa distância de A para C e de B para C, que é o que tem aqui nesse próximo slide. Então, eu tenho aqui o mesmo triângulo, tá? Aqui eu tenho as relações, tá? Distância horizontal de A para B, ó, distância horizontal de A para B, não é menos não, tá? De A para B. Dividido pelo
o seno do ângulo oposto. O seno do ângulo oposto de A para B vai ser o gama. Chamei aqui de gama. Vai ser igual à distância horizontal de B para C dividido pelo seno do ângulo oposto. O seno do ângulo, o ângulo oposto aqui vai ser o alfa. É só olhar. Eu estou trabalhando nesse alinhamento aqui e o meu ângulo oposto é este ângulo aqui, que é o alfa. Então, eu posso fazer essa relação, tá? E aí, eu posso... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu posso fazer distância horizontal de A para B. Eita! Deixa eu desfazer. Não tem como desfazer. Deixa eu ver aqui. Tem. Eu posso fazer a distância horizontal, relacionar a distância horizontal AB com distância horizontal BC, ou distância BC com CA, tanto faz, tá? Você vai ver qual que você tem o valor para você colocar ali. Então, vamos supor que eu faça aqui, ó. Vou pegar a canetinha aqui. Relacionando esses dois aqui. Falta de coordenação para fazer isso aqui, né? Eu vou pegar a distância AB, já tenho aqui, dividido pelo gama, que está aqui do outro lado, que eu já conheço também, né? Igual a distância BC, que eu não tenho, dividido pelo seno de alfa. E essa eu só vou multiplicar cruzada aqui e eu já acho a distância aqui. Tá? Vai ter um exercício aqui, depois vocês vão preparar e eu vou calcular também com vocês, tá? Bom, tem esse exemplo aqui, depois vocês tentem fazer e eu vou preparar também um videozinho com esse exemplo aqui. Bom, e a última aqui, o último método é o método por coordenadas. O levantamento por coordenadas consiste em se criar um plano cartesiano, atribuindo-se pelo menos 2 pontos de apoio de coordenadas conhecidas. Num desses pontos, instala-se um instrumento e no outro se instala um bastão, para se fazer a amarração através de uma referência para o instrumento. O levantamento por coordenadas é muito utilizado por topógrafo que tem estação total. Então, para a gente trabalhar com esse levantamento de coordenadas, a gente tem que ter um equipamento chamado estação total. Então, a gente tem aqui uma poligonal para ser levantada e esse primeiro ponto aqui, eu vou colocar a estação total. No próximo vértice, eu vou colocar um bastão. Nesse bastão, eu tenho um equipamento chamado prisma, aqui em cima, um acessório, né? E aí eu vou fazer uma leitura deste equipamento aqui até aqui. A estação total, ela tem um infravermelho que faz essa leitura, tá? E ela vai me dar uma coordenada de x, y e z, tá? O Z é a altura, tá? Essa apresentação termina aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma pergunta, não, né? Eu vou finalizar essa apresentação aqui, mas eu vou continuar aqui para tirar alguma dúvida, tá? Professora. Oi. Boa noite. Eu entrei agora na sala e tem como você me dar uma explicada aí rapidinho do que aconteceu? Tá tudo gravado, tá? Só um minutinho que eu vou parar aqui. Só um minuto. Aham.